irmãos? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Você que está aqui conosco, você que nos acompanha de casa também. É um privilégio poder estar aqui com você hoje. A primeira canção que nós cantamos, ela fala sobre eu sou amado por ti, isso é tudo que eu preciso ouvir, tá certo? É? E eu estava pensando sobre isso, e eu fiquei meditando agora, eu sou amado por ti, e isso é tudo que eu preciso ouvir. Você crê nisso de todo o seu coração? Você cantou isso, mas você acredita nisso de verdade? É tudo que você precisa ouvir? Sabe por quê? A Bíblia diz assim que o amor perfeito lança fora todo medo. Então se você entender o quanto você é amado, nada você vai temer. Nada vai te assombrar, nada vai te assustar. Então isso é tudo aquilo que nós precisamos ouvir de fato. Que nós somos amados pelo nosso Pai. Amém? Você crê nisso? Essa é a mensagem de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? O que Deus fez? Deus Ele deu, enviou o seu Filho. Vocês estão cansados, gente? Não, né? É quinta-feira ainda, mas tem gás aí ainda para acabar a semana, né? Tem que trabalhar amanhã, gente, pelo amor de Deus, hein, velho? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou. O amor é atitude, o amor se doa, o amor entrega, o amor faz. Da mesma forma que se eu só disser para minha esposa, amor, eu te amo, mas eu não sair para trabalhar todos os dias, para poder suprir ela e os meus filhos, eu não consigo demonstrar esse amor. Meu amor só está em palavras, mas na minha atitude eu mostro que eu não a amo de fato. Por quê? Eu não estou honrando com o meu sacerdócio, de estar cuidando do meu lar, de estar cuidando da minha família. Então o amor, ele é entrega. Você ama o Senhor? Amém? Então quando a gente ama, a gente entrega. Por isso que quando começa o louvor, a gente sempre fala isso, né? Quem está aqui em cima, o ministro sempre diz, entrega o seu melhor louvor a Deus. Entrega tudo aquilo que está dentro de você a Deus. Por quê? O amor entrega, o amor se doa. E eu estava lendo Hebreus no capítulo 10, pode abrir aí na Bíblia de vocês. Abre aí Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Precisam de luz ou tá bom? Se quiser luz, vocês acenem que a gente põe uma luzinha aí, beleza? Se não, acompanha aqui. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que viriam, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos, de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegavam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano, se recordavam os pecados. Porque não é possível que o sangue de touro e de bodes tire pecado. Pelo que quando ele veio ao mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em oferta queimada e sacrifício pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse, sacrifício e oferta queimadas, não quiseste pelo pecado, nem deles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, para que possa estabelecer o segundo.
por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Então, se você tem alguma dúvida no seu coração sobre o perdão dos seus pecados e a entrega de Deus daquilo que Ele te deu, a Bíblia está falando claro aqui em Hebreus que Ele fez de uma vez por todas. Aí se você pergunta assim, Paulinho, mas para quem que é esse perdão? É para quem está aqui muito tempo ou para quem chegou agora? Para todo aquele que acessar. Se você é visitante, está aqui pela primeira vez, e você crê no nome de Jesus, que Ele morreu em seu favor, pelos seus pecados, você tem acesso. A Bíblia nos diz assim que Deus, então Jesus, uma vez que Ele morre, agora um novo e vivo caminho, Ele foi preparado, Ele foi aberto para que nós tivéssemos acesso, então, à sala do trono, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Como que era antes? Só o sumo sacerdote, uma pessoa então que ela era separada, ela tinha acesso à presença de Deus, e esse cara então, ele que fazia, ele que levava essas ofertas e os sacrifícios até a presença de Deus, em favor do povo que ficava do lado de fora. Eles não podiam acessar aquele lugar que chamava Santos dos Santos, eles não podiam acessar ali, então eles ficavam no átrio. E aí, então, quando essa oferta ela era entregada em favor do povo, ela era entregue, se Deus aceitasse, ele saía de lá com vida. Se ele fosse fulminado, eles tinham que arrastar ele com uma cordinha que ele levava amarrada à sua cintura, porque ninguém podia ter acesso àquele lugar. Uma vez, então, que Jesus morre na cruz, a Bíblia nos diz que o véu foi rasgado, a cortina do templo ela foi rasgada, literalmente, de cima a baixo. E agora, então, um novo e vivo caminho, ele foi preparado. O acesso, ele foi nos dado à presença de Deus. Só que acesso, ele só serve se você desfrutar dele. Então, por exemplo, como que funciona acessos para que vocês entendam? Você sabia que para Pedro negar Jesus, para Pedro trair Jesus, daquela passagem tão famosa, ele precisou de um acesso? Vocês sabiam disso, sim ou não? Sabiam? Pedro, quando ele chega no palácio do sumo sacerdote, estava João, Jesus e Pedro. E aí então, Jesus ele é levado para ser interrogado. Quando chega lá, a Bíblia fala que Jesus e João entram. João, capítulo 18, versículo 15. Depois vocês olham lá. Jesus entra junto com João, só que Pedro fica do lado de fora. E aí João, olha o que é acesso. João foi, aí a Bíblia fala assim, João, por ser conhecido pelo sumo sacerdote, por ser conhecido pelo dono da casa, ele vai até o portão e ele fala com o guarda, olha, pode deixar João entrar, ou pode deixar Pedro entrar, ele está comigo. Isso se chama acesso. E aí, então, agora, João dá acesso para Pedro, para que Pedro pudesse entrar. Quando Pedro entra, então, aí tem aquele contexto que a mulher começa a interrogar ele até que ele nega Jesus. Mas isso é o quê? Uma pessoa abre uma porta para que você possa acessar um novo lugar. Na nossa vida, é exatamente dessa maneira. Se você quiser se conectar a qualquer pessoa, existem 6 pessoas que elas conseguem te levar até lá. Então, você só tem que saber com quem você precisa se conectar para chegar nesse lugar. Então, vamos supor que talvez eu não conheço o prefeito de São Caetano em pessoa. Mas aí o Anderson é amigo do filho dele. Então, eu sou amigo do Anderson, eu conheço o Anderson, eu não preciso conhecer o prefeito. Aí eu vou, converso com o Anderson me apresenta para o filho dele, e aí o filho dele, então, me leva até o pai. Uma pessoa conecta a outra e você consegue chegar onde você quer. Só que, aqui, as pessoas elas precisavam do sumo sacerdote que conectava eles à presença de Deus. Então, precisava ter um intermediário. E esse intermediário, então, era o sumo sacerdote. Só que a Bíblia fala que quando Jesus vem, então, aqui, em Hebreus capítulo 10, fala que ele morre, e por ser santo, sem pecado, ele morreu, e o sangue dele superior ao sangue de touros e de bodes, de ovelhas, de carneiro, ele nos purifica de uma vez por todas. Então agora nós temos acesso
a sala do trono, a sala do Pai. Então, um novo e vivo caminho, essa ponte que ela tinha sido rompida, agora então pela cruz de Cristo, ele interliga de novo a humanidade com Deus. Amém? Aonde que rompeu isso daí? Pois todos pecaram, Romanos, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O pecado foi o que fez separação entre nós e Deus. E hoje, diversas coisas também têm nos separado do próprio Deus. Uma dessas coisas é chamada religião. A religião te separa de Deus. Fala, oi? Mas eu vim aqui nessa igreja para querer ter uma religião nova, Paulinho. Não, o reino não tem nada a ver com religião, gente. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Na verdade, a igreja está sentada. A igreja não é isso daqui é um prédio. Isso aqui só é igreja porque você está aqui. A Bíblia diz assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu me faço presente. Então a gente entende que para que a igreja de fato aconteça, a gente precisa se reunir dentro de um prédio para que essa igreja aconteça, certo? Errado. Porque se eu e o Tony estivermos dentro da empresa e nós estamos ali representando Jesus naquele lugar, nós somos a igreja naquele lugar. Se eu estou com a Sara, com a Carol na faculdade, e nós estamos falando no nome de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem, ele não falou o lugar. Ele não falou, onde 2 ou 3 estiverem debaixo de um teto, com uma placa de uma denominação, então eu me faço presente. Não. 2 ou 3 quer dizer, aonde existe concordância no nome dele. Ali eu me faço presente. Então, entenda que a religião, muitas vezes, por colocar regras humanas, ela separa o homem do acesso a Deus. Então, fala comigo, fala assim, ó, eu tenho livre acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmãos? É que parece que está faltando vontade em vocês hoje, hein? Vocês estão meio longe. Vamos lá. Se eu falasse assim, ó, vocês ganharam 10 mil reais cada um, todo mundo ia gritar, caramba, essa é a melhor igreja do mundo. Não, mas você tem uma coisa que vale muito mais do que isso. Você tem acesso à sala do trono. Você tem hoje acesso à sala do rei. Hoje você pode chegar diante de Deus, que é o seu Pai, e pedir qualquer coisa segundo a vontade dele, que é concebida a você. A Bíblia diz assim, tudo aquilo que pedires em oração, se não duvidar no seu coração, crendo recebereis. Quem que barra isso de você receber? A dúvida ela vem por conta da incredulidade. A incredulidade vem por conta do medo. Lembra? O amor perfeito lança fora todo medo. Por isso que eu tenho que acessar esse amor. Eu tenho que entender o amor de Deus por mim, porque aí então eu terei convicção de que quando eu me coloco na presença dele, eu peço algo de acordo com a vontade dele para a minha vida, isso se realiza. Se aquilo estiver de acordo com o propósito de Deus, para a minha vida, para a vida da minha família, para o meu chamado, essas coisas elas se alinham e ela caminha de forma exponencial. Irmãos, tudo na natureza prospera. Tudo na natureza prospera. Eu fiz um desafio comigo mesmo, e quando eu quis entender isso daí, eu comecei a cuidar de planta, né? Então as pessoas até falam assim, mas as suas plantas não têm fruto e tal. Mas não tem problema, né? Na verdade, o que me importa das minhas plantas é o crescimento. Né? Alguém tem suculenta? Alguma das irmãs? Carol tem, mais ninguém? A irmã também tem? Depois a gente... Você também tem, né? Boa, Isa. Depois a gente troca umas, eu tenho umas mudinhas lá, a gente troca. Tem até berçário já, gente. O negócio está ficando sério. Está ficando sério. Mas sabe o que acontece? Às vezes, eu pego para cuidar delas e eu choro. E a Karina fala, você está ficando maluco. Não é possível que você está chorando olhando sua planta, Paulinho. Eu falo, não é isso. É porque quando eu peguei, ela era desse tamanho e agora ela está gigante. E ela está dando outras que agora eu posso cortar e dar para as pessoas. Eu vejo a vida. Prosperidade quer dizer crescimento. Tudo na natureza prospera. Quando você planta, na verdade você não precisa nem plantar mato, né? O mato cresce sozinho. O pássaro, ele pega, joga uma semente em algum lugar e daqui a pouco nasce uma árvore e você fala, nossa, de onde que veio isso? Prosperidade é crescimento. Se tudo na natureza prospera, por que eu tenho que continuar o mesmo? Por que eu não tenho que crescer? Pensa nisso. Se você tiver dificuldade de entender isso,
compra uma suculenta, faz isso. Vai lá no Joaninha, R$3, R$4, uma pequenininha, e observa o crescimento dela. E quando você observar aquilo, você coloca a sua vida, e você vê o tanto que ela cresceu e o tanto que você cresceu. Se você tem saído do lugar ou não. E se você não saiu, por que não saiu? Porque o seu acesso está rompido. Existe alguma coisa no meio desse caminho que está desconfigurando a mensagem que já é sua. É como se você tivesse diversas coisas para desfrutar. Você é filho de um milionário. Eu contei essa história na ceia, eu vou contar de novo, talvez pode ser que você não ouviu ou você não lembra. Tem uma mulher que ela estava no seu leito de morte, e aí então ela chamou um pastor para que esse pastor fizesse uma oração por ela. E o pastor foi orar por ela. E quando ele chegou lá, era uma casa bem simples, bem humilde e tal. E na parede dela tinha umas cartas assim, né? Tinha umas cartas tal, e estava em um quadro. E aí ele olhou aquela senhora para morrer, aquela vida bem simples, pobrezinha tal. E ele falou assim, que quadro é esse? Ela falou, isso daí é do antigo patrão meu. E esse meu patrão, antes de falecer, ele já sabia que ia morrer porque ele estava doente, ele me deu. E eu achei tão lindo da parte dele que eu decidi fazer um quadro em memória. E eu guardei. Aí ele falou, tá. Você sabia que isso aqui é a escritura de tudo que pertencia ao seu patrão? Fazenda, casa, carro, gado, tudo que ele tinha, ele deixou para você. Aí ela falou, eu não sei ler. Ela viveu uma vida pobre, sendo que ela já era milionária. Ela herdou tudo que era do patrão dela. Tudo que ele conquistou, ele deixou para aquela mulher. Só que ela não acessou. Não adianta só eu receber. Quando a gente diz assim, eu recebo as promessas de Deus. Eu recebo essa palavra no meu coração. Legal. Mas se você receber e colocar na gaveta, se você receber e colocar em um quadro, não vai mudar nada na sua vida. Do que adianta eu te dar um carro de presente se você não sabe dirigir? Ou se você nunca nem tentar aprender? Ele vai ficar na garagem, empoeirando, travando, e tudo que a gente não usa estraga, com o tempo se perde. Simples, é o que vai acontecer. E as promessas de Deus na nossa vida são iguais. Nós temos diversas promessas que nós recebemos de Deus. São todas elas que estão na Bíblia, todas. Tem coisas aqui que você fala, meu Deus, é seu. Só que você não acessa, só que você não usa isso para a sua vida. Eu participei de um treinamento no final de semana. Olha que coisa bizarra, Tony, que aconteceu. Foi muito engraçada. E nesse treinamento, como foi empresarial, eu falo do reino, mas eu falo, daquela maneira. Então eu coloco de uma forma que as pessoas entendam dentro do contexto e tudo mais. Porque não pode ter nada religioso, embora a palavra é do reino, não é religiosa, tá? Não tem nada a ver com religião, como eu disse para vocês. Mas, de qualquer forma, no começo desse treinamento, eu fiz uma dinâmica com as pessoas. E a dinâmica era a seguinte, nós tínhamos que colocar tudo aquilo que nós tínhamos no coração de ruim para fora. Então eu peguei um quadro e eu fui anotando tudo que aquelas pessoas falavam. Então ódio, amargura, rancor, traição, e inveja e tal. E foi falando, tudo que era ruim, eles foram falando. Beleza. Aí eu falei, agora de tudo que está aqui no quadro, você vai anotar no papel as que são mais fortes para você. E a maioria deu mais de 5, 6, deu diversas coisas que essas pessoas tinham. E aí eu tinha comprado umas mochilinhas, aquelas de... que cordinha fina assim, tipo de futebol, sabe? Que é só uma sacolinha. E um monte de garrafa de água, grande. Agora você vai... Aí eu falei, agora, de acordo com aquelas coisas ruins que você tem, vocês vão ter que encher essa mochila. Vocês vão encher essa mochila, fica com ela. E você vai pôr nas suas costas para você entender o peso de como é ruim você carregar esse tipo de coisa. E aí eu fiz eles ficar o dia inteiro carregando aquilo. E aí já estava machucando, tá doendo, estava reclamando. Foi almoçar com aquilo. Dá até para nós fazer um encontro, vai ser legal. Foi almoçar com aquilo, o pessoal ficou reclamando. E, foi um maior barato. Aí, quando chegou no final, falei, agora a gente tem que ressignificar essas palavras. Então, a gente vai trocar o ódio por amor. E eles foram falando as palavras que a gente ia ressignificar e como a gente tinha que trocar essas palavras. E aí, foi trocando, tal.
E esse quadro, que era o quadro onde estavam todas as palavras ruins, eu rasguei. Eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. E eu só perguntei para eles, eu falei, e você? Você vai carregar isso com vocês até quando? Um dos meninos que estava na frente, ele pegou a mochila e jogou. Jogou em cima de mim. Eu não quero mais isso para mim. Aí eu dei uma bica e falei, eu também não quero. Vai para lá. E voou água para tudo que era lado. Aí o pessoal levantou e começou a aplaudir. A atitude dele, né? Começou a aplaudir. Só que eles levantaram com a mochila nas costas para aplaudir. Aí eu falei, não, peraí. Vocês estão entendendo o que é acesso? Eu acabei de falar que você pode ser livre. E aí você celebra que o outro conseguiu se libertar. Mas você mesmo não tirou o peso das suas costas. Por quê? Você tem que esperar eu mandar você tirar? Aí todo mundo já rapidinho, né? Começou a jogar no chão. Mas eu falei, meu Deus, que lição que eu aprendi. Muitas vezes é isso. Eu fico vendo o crescimento, a prosperidade, a bênção do outro. Eu falo, uau, Deus é bom. Mas Deus é bom só na vida da Tayla, não é na minha? Mas é porque eu não larguei minha mochilinha. Eu estou aplaudindo que ela largou a dela, mas eu não tenho coragem de soltar a minha. Porque muitas vezes eu começo a domesticar a minha tristeza, a minha mágoa, a minha diabetes, a minha catarata, a minha, e vira coleguinha. E aí vira doméstica a doença. Não é verdade? Você já viu alguém assim? Trata com tanto amor aquela doença, que aí vira coleguinha dela. Ela fala como se fosse uma pessoa. Eu conheço gente que assim, fala da diabetes como se fosse uma terceira pessoa. E ama essa diabetes, e fala da bendita. Estava 500, estava não sei quanto. E coisa boa nada. Só que a gente celebra a vida do outro, o crescimento do outro, mas não acessa aquilo que é seu também. No reino de Deus, nós somos irmãos. E o mesmo acesso, o mesmo Pai que me dá, é o Pai que dá para você. Sabedoria, conhecimento, crescimento, paz. Pois o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando ele diz isso, é nada mesmo. Não te falta paz, não te falta amor, não te falta comida, não te falta saúde. Não te falta nada. Se está faltando, é porque eu não estou acessando alguma coisa. Eita, Paulinho, você está falando que eu estou em pecado? Não. Não é isso. Só tem alguma coisa que está desconfigurado aí dentro. Existe alguma coisa que foi perdida no meio do caminho. Por quê? O caminho já foi preparado. Só que algumas coisas elas estão tentando te impedir de chegar até lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Jesus já falou. Você não precisa ficar lutando, correndo atrás de diversas coisas. Eita, eu preciso descobrir o caminho e o que eu tenho que fazer da minha vida. Jesus já falou, eu sou o caminho, eu sou. Para de correr à toa, para de queimar lenha à toa, para de gastar energia à toa. Você só está queimando combustível, está jogando fora. Eu sou o caminho. Para tudo da nossa vida, Jesus, a resposta está em Cristo. Mas para isso, a gente tem que tomar posse. A gente tem que se posicionar. Eu vou falar um testemunho meu. Deixa eu beber água primeiro. Eu não herdava diversas coisas de Deus por uma coisa chamada autoimagem. O que é autoimagem? É você não se enxergar da maneira como Deus te fez. E aí, então, vamos supor que eu tivesse um problema com o Tony. O Tony brigou comigo. Eu ia lá e pedia desculpa para o Tony, porque eu tinha que ficar bem com todo mundo. Eu tinha essa necessidade de que as pessoas me aprovassem, de que as pessoas me validassem o tempo inteiro. E o tempo inteiro, então, eu tinha que estar bem com todo mundo por onde eu fosse. Todo mundo tinha que ter o Paulinho como bonzinho. Era uma imagem. Mas por quê? Porque eu não me enxergava a imagem de como Deus me criou. E você vai ter problemas com as pessoas? Vai. A Bíblia diz, se possível, mantenha a paz com todos. Eita, Paulinho, vou sair brigando com todo mundo. Não, não é isso. Mas também você tem que aprender a falar não quando você tem que falar não. Você tem que se posicionar quando aquilo te prejudica. Porque se você tem esse problema, assim como eu tive, por diversas vezes você se prejudica para poder agradar o outro. E você está infeliz, carregando uma mochilinha, um peso que não é seu. As pessoas não vêm com alça de fábrica, mas a gente coloca a alça nelas, né? E aí a gente começa a carregar aquele peso nas nossas costas. E aí vai ficando... Aí você fala, nossa, eu estou tão cansado, eu estou tão não sei o quê, eu biriri, eu bororó. Mas você está assim por quê? Aí, se você parar para ver, é porque você está carregando coisa que não é tua.
Porque você não está cuidando da sua própria vida. Você fica cuidando tanto da vida dos outros, preocupado com o outro, querendo fazer para o outro, querendo agradar o outro, que você mesmo se perde. Você se perde no caminho. Não perca o acesso. Não perca aquilo que já foi construído. Deus já tem o livre acesso para nós, mas nós colocamos barreiras no meio desse caminho. Então hoje eu consigo me enxergar exatamente como Deus diz que eu sou. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Quando as pessoas tentarem te definir por qualquer título que seja humano, não aceite. Qualquer um. Por conta da Revolução Industrial, nós nos definimos pelo nosso título da nossa formação, certo? Então você diz assim, ó, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. E se você não forma, eu sou orelha seca. Não. Quem disse isso? Eu não sou, eu estou. Profissão é estado, gente. Não é o que eu sou, não é minha identidade. Eu não preciso me formar em algo para eu ser alguém. Muito pelo contrário, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Eu já tenho acesso a todas as coisas, todas as promessas. Eu posso acessar o céu, o terceiro céu, igual Paulo foi. A gente tem acesso também. Eu tenho o poder de cura, eu tenho o poder da palavra, eu tenho o poder de milagre, eu tenho o dom. Tenho tudo. Quem tem isso? Todo mundo que acessar o sangue de Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Está para todo mundo. O acesso e a porta já foi aberta. O novo e vivo caminho já foi preparado. Para de dificultar aquilo que é simples. Para de colocar barreira num caminho que Jesus já limpou para você e para mim. Isso é o mais louco de tudo. Que aquele que acabou de chegar, tanto quanto aquele que está aqui há 20 anos, precisa exatamente da mesma palavra. Precisa exatamente do mesmo sangue, da mesma graça, da mesma bondade. Nós precisamos exatamente da mesma coisa. O legal é, Cristo é tudo em todos. Um dia como um ano, 1000 anos é como um dia. As coisas na presença de Deus, elas podem acelerar na sua vida de uma maneira que você nem imagina, quando você se posicionar naquilo que Deus tem para você. Irmãos, o tempo é chegado, a hora é chegada e até as pedras vão clamar. Nós, como filhos de Deus, nós temos que se posicionar e levantar. Não para levar a mensagem da igreja evangélica. Porque eu vou te falar uma coisa, um segredo, ao vivo. Jesus não era evangélico, tá bom? Assim como Maria também não era católica. Vocês sabiam disso, sim ou não? Jesus não era evangélico, nem Maria era católica também. Nós defendemos religiões. Jesus nunca ensinou ninguém a religião dele. Jesus nunca ensinou ninguém a ser judeu, por exemplo. Jesus nunca convidou ninguém a ir à sinagoga. Por isso que nós temos que ser igreja. Ser igreja e não só fazer igreja. Ser igreja é a igreja de duas pernas que está em todos os lugares. Ser igreja é a igreja dentro das empresas, dentro das escolas, dentro dos colégios, dentro das faculdades, dentro de todos os âmbitos da sociedade. Isso é ser igreja. É ser o representante de Cristo. Quando em Antioquia eles olharam para os discípulos e chamaram então a primeira vez cristão. Cristão quer dizer mini-Cristo. É exatamente isso. Eles eram imitadores de Cristo Jesus. Então quando eles olharam, eles falaram assim, esse povo é cristão. Por que cristão? Eles são parecidos com Cristo. Então, ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão é um estilo de vida, onde você vive em santidade, onde você anda em retidão, onde você anda em adoração, onde você tem transformação. Não é mudança. O que é mais legal disso tudo, gente, é que o evangelho de Jesus, ele não é um evangelho de mudança. Mudança é, eu era ruim e agora eu melhorei. Não, o evangelho é transformação. Eu era morto e agora eu tenho vida. Eu andava em trevas e agora eu tenho luz. Eu estava no reino da morte e agora eu estou no reino da vida. Transformação, é metanoia. Muda completamente o curso daquilo que eu estava vivendo. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que ele quer que você e eu venhamos viver e resplandecer. Quando ele fala assim, ó, vocês são cartas vivas para serem lidos por todas as pessoas. A sua vida é uma carta aberta, aonde você vai.
A sua atitude, o seu posicionamento demonstra Cristo. Leva Cristo às pessoas. Elas leem isso na sua vida. E aí, então, aquilo que você carrega interessa. Ela fala, cara, eu preciso dessa vida. Eu preciso ter essa paz. Eu preciso ter esse lifestyle. Eu preciso ser como você é. Eu preciso, me ajuda. Toma a minha mão. Aí a gente vai pegando um na mão do outro. E aí se forma a igreja. E a gente vai se ajudando. E um ajuda o outro. Aqui é a reunião dos santos. O templo, o prédio, é o lugar onde a gente se ajunta para celebrar aquilo que ele conquistou para nós. A nossa transformação. Não seja você uma pessoa que impede a transformação da vida dos outros. Não seja você um fiscal de transformação. O problema é de Deus. Não é seu. O problema é de Deus. Nossa, que grosseria. É verdade. Deus é maior interessado na salvação das pessoas. Quem morreu na cruz? Foi Jesus ou você? Jesus. Então por que eu tenho que ficar apontando o dedo e falar, acho que o Tony não sei não, viu? Tony acho que não merece muito o céu. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar se o Tony merece alguma coisa ou não? A palavra diz o que o Tony tem acesso ou não. Não barre o acesso. Seja um facilitador. Fala isso, eu sou um facilitador. Um dos nomes do Espírito Santo é ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E nós somos facilitadores. Eu sou um facilitador para levar outras pessoas a conhecer Jesus. Paulinho, e aí? E aí Jesus cuida delas. E a gente só ensina a palavra. Nosso trabalho é isso, você ensina a palavra. A transformação é Deus quem faz. Porque o Paulo escreveu isso através do Espírito Santo. Tanto aquele que planta como aquele que rega, eles são o quê? Coisa alguma. Nada. Ele falou, nada. Vocês não são nada. Vocês só estão cumprindo aquilo que eu mandei. O Senhor é quem dá o crescimento. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Então, deixa essa mensagem fluir no seu coração. Deixa o rio que tem aí dentro, que tem queimado dentro de você, fluir. Solta as mochilas. Corre para o acesso. Corre para os braços do Pai. O acesso está aberto. O caminho está preparado para todos nós. Para todos nós. Aí você fala, Paulo, mas é que você não sabe do meu pecado, você não sabe o que eu fiz, você não conhece minha vida. Tudo bem, eu nem preciso conhecer. Eu não sou juiz da tua vida, quem te julga é Deus. Ele que te perdoa. Ele que te sara. Ele que te limpa. É só pedir. É só abrir a sua boca. Que Ele faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas Ele faz nova. Ele só não vai passar uma tinta para mascarar. Não, Ele vai fazer novo. Mas esteja disposto, com o coração aberto, em obediência. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Fique em pé aí no seu lugar. Vamos orar. Medita depois, irmão, sobre essas coisas. Não deixa que nada, nem ninguém, roube o acesso que você tem a Deus. Nada nem ninguém pode distorcer a sua identidade de filho. Nada nem ninguém pode tirar aquilo que você tem de melhor, que é o seu acesso a Deus. Se um dia meu filho se revoltar contra mim e for embora de casa, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Ele vai ser meu filho para sempre. E se um dia ele quiser voltar, eu recebo ele. Por quê? Ele é filho. Filho nunca perde status. Filho nunca perde status. Como profissão, você perde status. Se você está trabalhando e você é demitido, acabou, você é um ex, alguma coisa. Agora, como filho, você nunca vai perder, porque filho não é status, é identidade. E essa é a nossa identidade nele. Filho, e filho amado. Então eu quero que você tenha convicção no coração. E eu quero que você, quando fechar os seus olhos agora para orar, que você veja esse caminho aberto diante de você. Que você realmente enxergue como se fosse um corredor bem grande assim, ó, lindo, branco. E Jesus está do outro lado te esperando para poder te dar um abraço. E não tem barreira nenhuma, não tem nada que separa vocês dois.
O seu pecado pode até tentar te alcançar, mas o sangue dele vai segurar. E o pecado não te pega mais. As frustrações da vida também não te pegam mais. As tristezas, as decepções, o ódio, o rancor, a amargura, todos eles ficam para trás. Tudo aquilo que a gente fez de errado. A Bíblia diz assim, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Deus, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E nesse mar tem uma plaquinha, aí sou eu, tá? Não é a Bíblia. Está escrito assim, ó, é proibido pescar. Você não pode pescar lá. Não volte atrás das memórias. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela sua palavra. Nós te glorificamos pela sua obra redentora. Nós te glorificamos porque o Senhor preparou um reino para nós, Deus. Obrigado porque através do seu sangue, através do seu corpo, o Senhor preparou um novo e vivo caminho. E hoje nós temos acesso à sala do trono. Hoje nós podemos falar confiadamente, Abba, Pai, Paizinho. Hoje nós podemos nos achegar a Deus com as nossas vestes limpas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Não na nossa justiça própria, mas na justiça daquele que nos justificou pela fé. Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que apagou as nossas transgressões. Hoje nós nos achegamos diante do Senhor, com o nosso coração rasgado, Deus, diante do Senhor. E eu peço revelação. Sua palavra diz que o Senhor nos daria revelação, espírito de sabedoria e de conhecimento, Pai. Nos dá sabedoria e conhecimento sobre essas verdades. Nós cremos nas verdades que são ditas sobre nós. Nós não aceitamos viver, Deus, à margem de nenhuma das suas promessas. Nós não aceitamos viver, Senhor Jesus, em nenhum lugar que distorça a nossa identidade, que distorça aquilo que o Senhor já conquistou para nós, que distorça aquilo que o Senhor, Deus, herdou, o acesso que o Senhor nos deu, o caminho que o Senhor nos abriu. Hoje nós nos achegamos, limpos, purificados, remidos, lavados, como uma noiva que não tem do que se envergonhar. E nós pedimos que o Senhor faça em nós aquilo que te apraz, aquilo que traz alegria ao seu coração. Que o Senhor faça em nós, segundo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Deus, eu oro para que o Senhor desperte chamados, para que o Senhor desperte aqui, Senhor Jesus, corações ardendo em chamas, porque é chegada a hora, o fim se aproxima. Então, Deus, que essa mensagem do Evangelho seja pregada, a mensagem do reino seja pregada em todas as nações, para que o fim possa vir. Nos dá revelação à sua igreja. Abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar essas verdades a cada dia mais, em um nível mais profundo, Deus, de conhecimento e intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.